Bom, então mais uma vez, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para o ISAI é uma satisfação tê-los aqui e o evento é uma realização do ISAI Escola de Negócios, uma instituição conveniada à Fundação Getúlio Vargas FGV. A palestra de hoje terá como tema Coaching e Mentoring nas Organizações. O objetivo é trazer alguma luz sobre como aplicar de forma estruturada os processos de coaching e mentoring para que vocês tenham ainda mais sucesso nos processos de transformação dentro de suas empresas. Antes de anunciar o nosso palestrante, gostaria então de dar alguns recados. Nós temos aqui no ISAI 2 cursos voltados para o tema do que vocês vão assistir hoje. Um GBA de curta duração e também um Masters em Coaching. O nosso palestrante, Marco Túlio, nosso professor, também vai poder falar um pouquinho sobre esses 2 cursos, ele que é professor em ambos. Porém, nós teremos aqui ao final da palestra 2 pessoas da nossa equipe comercial, o Wilson e também a Paula, que poderão tirar todas as dúvidas que vocês porventura tenham. Hoje, exclusivamente para vocês que foram inscritos aqui, se inscreveram para essa palestra, nós temos um desconto especial de 10%, tanto em um curso como no outro, ok? Nós teremos também hoje, ao final da palestra, o sorteio de 5 livros do professor Marco Túlio, que são os livros A Arte da Comunicação através da PNL, da Programação Neurolinguística. Para participar desse sorteio, nesse momento, às 19h30, o ISAI acabou de postar um post no Facebook anunciando essa palestra aqui e a transmissão ao vivo dela. Basta vocês compartilharem esse post e estarão automaticamente concorrendo aos livros. A nossa equipe vai fazer o sorteio durante a palestra e ainda hoje vocês saem daqui com eles. E lembrando mais uma vez que as perguntas deverão ser enviadas para o WhatsApp, que vai estar piscando na tela aqui de vez em quando. Mas caso não tenham anotado, é o número 41 98421 0596. 98421 0596. Podem ir mandando as perguntas durante a palestra e ao final responderemos. Os alimentos que vocês doaram para participar hoje de nosso evento serão doados para o projeto Uaná Comunidade, nesse caso atendendo a moradores carentes da Vila da Cachimba aqui em Curitiba. Bom, sem mais delongas, então, apresentando o nosso palestrante, o professor Marco Túlio é mestre em administração pela FEAD de Minas Gerais, com MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA americano pela Ohio University, especialista em liderança, comportamento humano e comunicação eficaz pela Carnegie University nos Estados Unidos, Master Coach pela International Community Coaching, trainer em programação neurolinguística, além de formação em hipnose clássica e ericksoniana. Ele é professor do ISAI e da Fundação Getúlio Vargas nas áreas de empreendedorismo, programação neurolinguística, gestão de pessoas, liderança, comunicação, negociação e estratégia de empresas. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para o professor Marco Túlio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Então vamos bater um papo aqui sobre coaching e mentoring nas organizações. É um tema recente nas organizações, ao mesmo tempo já muito batido. Estou vendo alunos meus ali, legal? Tudo bem? É um tema que tem muita aplicação nas organizações. Eu quero começar então essa palestra com esta frase aqui que diz o seguinte: qualquer pessoa ou situação só tem sobre você o poder que você concede a ela. Ou seja, o propósito do coaching e do mentoring, além de você poder potencializar seus liderados, é também um grande autoconhecimento, é também uma maneira de você saber como lidar com diversas situações. E a gente tem algumas discussões no mercado, inclusive algumas dúvidas que às vezes aparecem por aí, tá? Primeiro, já que nós estamos falando de coaching e mentoring, vamos diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, com algumas, inclusive, outras formas de desenvolvimento que nós encontramos no mercado. Coaching nada mais é do que você potencializar dentro da organização uma pessoa. Fazer coaching com alguém é fazer com que ela amplie a consciência dela, a pessoa amplie a consciência para que ela assuma mais responsabilidades. Isso é muito bom dentro das organizações. Você, com seus liderados, fazer com que eles enxerguem as coisas de uma maneira mais ampla, para que eles assumam mais responsabilidades. Então, coaching é consciência mais responsabilidade. São 2 palavras que definem o que é coaching. Vamos entender também que coaching é diferente de outras formas de desenvolvimento. Aí daqui a pouco eu falo da mentoria também, tá? Coaching é diferente de terapia.
Até porque muitas vezes na terapia você tem que ir para o passado. No coaching nunca. Um coaching não fica mexendo no passado. Coaching é sempre do presente para o futuro. Portanto, situações que já apareceram por aí na mídia de coach querendo tratar abuso sexual não existe, tá? Então isso não existe. Coach é sempre do presente para o futuro. Coaching é diferente de treinamento. Até porque muitas vezes no treinamento você vai, entrega um determinado conteúdo e vai embora. No coaching você acompanha o desenvolvimento daquela pessoa, do seu liderado. Coaching é diferente de consultoria. Um consultor, ele traz conhecimento técnico, bagagem técnica que ele tem. Ele vai aplicar aquilo na empresa devido à experiência técnica dele. Um coach, ele trabalha aspectos comportamentais nas pessoas. Então você pode sim ser coach de alguém que não é da sua área, não tem problema. Você pode ser coach, por exemplo, se você é um engenheiro, você pode ser coach de um dentista, sem problema nenhum, porque você vai aplicar com ele, vai trabalhar nele aspectos comportamentais. Quem trabalha conhecimento técnico é o consultor. Tá? Essa é uma grande diferença também. Assim como o coaching é diferente de mentoria e também de aconselhamento. Tá? Um coach, a origem da palavra coaching no mundo não é só de treinador, não. Coaching vem lá na Inglaterra medieval, quando o cocheiro conduzia as pessoas de um lugar a outro através das carruagens. Então a carruagem era um meio de transporte muito elegante que se conduzia as pessoas na época. Quem conduzia as pessoas, o cocheiro, daí deu-se o nome coach. Então coach vem do cocheiro que conduzia as carruagens. A gente conduz as pessoas hoje de um ponto a outro. E a palavra mentoria vem quando Ulisses ia para a guerra e tinha que deixar o filho dele com um amigo dele que ele confiava muito. E ele pedia para o amigo dele o seguinte: olha, ensine tudo que você sabe para o meu filho. Passe a ele toda a sua experiência de vida. O amigo de Ulisses chamava-se mentor. Daí a origem da palavra mentoria. Tá? Então o coach, ele trabalha processo. O mentor tem que ter grande experiência de vida. Na minha opinião, é muito difícil você fazer coaching sem mentoria. Até porque o coaching trabalha, às vezes, um processo específico do seu liderado, da pessoa. Trabalha, por exemplo, melhoria da função de liderança, de comunicação. Mas como trabalhar um processo específico sem trabalhar a pessoa como um todo? Na minha opinião, é muito difícil. Então, o mentor é aquele que tem sabedoria de vida. E o mentor, ele não dá as respostas para a pessoa, como muitas vezes. Pode até dar em alguns momentos. Mas ele não entrega a resposta pronta para a pessoa na maioria das vezes. Ele traz a experiência de vida dele. E através dessa experiência de vida, aquilo vai fazer sentido ou não para a pessoa que está escutando. Por isso que um mentor também é diferente de um conselheiro. Eu posso dar um conselho para alguém: faça isso. A pessoa faz, dá errado, por questão dela. O mentor, ele não fala desse jeito: faça isso, não. O mentor traz uma história de vida, uma experiência de vida. Cabe à pessoa decidir se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, muito cuidado em algumas organizações, às vezes programas de mentoria. Será que aquela pessoa que é o mentor dentro da organização, ele tem experiência de vida suficiente para passar para as pessoas? Às vezes um erro que acontece muito, é provável que vários de vocês já tenham visto isso acontecer. Uma pessoa que é um excelente técnico de um setor, ele é promovido a gestor e fala que ele é um mentor. Não, ele não é um mentor, muitas vezes não é. Pode ser que ele tenha uma grande experiência técnica, mas às vezes ele não tem experiência de vida. Ele não tem toda aquela bagagem de vida para passar para as pessoas. Vocês já viram questões dessa acontecer? Uma pessoa técnica ser promovida para gestor? E às vezes, quem sabe, às vezes dá muito certo, tomara que dê. Mas às vezes você perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor, um péssimo coach, um péssimo mentor lá na frente. Então essas definições são muito importantes nesse início de palestra, até que já que coaching e mentoria para potencializar as pessoas, eu quero então chamar 5 pessoas aqui na frente para a gente fazer uma dinâmica muito rápida. Eu fiz uma vez aqui no ISAI, talvez alguns já tenham conhecido essa dinâmica. 5 pessoas voluntárias. Pode vir, por favor? Podem vir? 5. Muito bem. 5 voluntários aqui na frente. Isso aí. Tudo bem?
Bom, Patrick, não é o Sim que vai ganhar um livro, não, né, gente? Não tem a ver. Uma folha para cada um aqui. Por favor, peguem uma folha cada um de vocês. Você me ajuda com o microfone aqui, só para eu ir falando. Vamos lá. Segurou? Tá bom. Nós vamos fazer um exercício aqui. E dentro das organizações, o meu papel como coach, como mentor, é de auxiliar os meus liderados a melhorar, a terem uma performance melhor. Eu vou mostrar através desse exercício, muitas vezes, o que não deve ser feito. Acho que enxergando o que não fazer, fica mais fácil depois enxergar o que fazer. Então a ideia é, fechem os olhos e sigam minhas instruções, é um processo rápido, tá? Um projeto que nós vamos fazer. Pode fechar os olhos, tranquilo. E vocês, a plateia, vocês vão avaliar como é que eles estão se saindo nesse projeto, ok? Dobrem a folha que vocês têm na mão ao meio. Com a parte dobrada virada para cima, corte uma meia-lua no lado superior direito da folha. Mantendo a parte dobrada virada para cima, corte uma meia-lua no lado superior esquerdo da folha. Meu papel é ser o coach deles aqui, né? Então, é tão fácil que eu não preciso repetir. Dobre novamente a folha ao meio. Parabéns. É de incentivo para os meus liderados. A mesma instrução anterior, com a parte dobrada virada para cima, corte uma meia-lua no lado superior direito da folha. Mantendo a parte dobrada virada para cima, corte uma meia-lua no lado superior esquerdo da folha. É um projeto simples, está terminando. Dobre novamente a folha ao meio, ou o que sobrou dela. Às vezes é o que sobrou dela para dobrar ao meio esse terra, né? Mantendo a parte dobrada virada para cima, que não tem erro aqui, ó, impossível errar. Olha a motivação. Mantendo a parte dobrada virada para cima, corte uma meia-lua no centro da folha. Fazer um pouquinho mais de esforço agora, né? Começa a ficar mais duro o papel. Isso. Vamos ver o que saiu do projeto. Então, o projeto solicitado... Agora pode. O projeto solicitado foi esse aqui, ó. Projeto simples. Obrigado, viu? Bem objetivo. Esse foi o projeto que eu solicitei. Eu vou começar dali para cá. Fazendo uma avaliação aqui. E aqui, antes de começar a fazer a avaliação, você vai ser o primeiro a receber meu feedback. Antes eu quero explicar o seguinte. Nós já falamos do que é um coach, o que é um mentor. E dentro das organizações, você nunca vai ser um coach do seu liderado. Você vai ser um líder coach dele. Qual é a diferença de um coach para um líder coach? Um coach tem que ter total isenção de relacionamento com a pessoa. Você não pode ser coach seu marido, mulher, pai, mãe, porque você já tem julgamento sobre a pessoa. Quando você é coach de alguém, a pessoa fala uma coisa com você, você fala assim, mentira, fala a verdade, isso aqui não é você. Então você tem que ser uma pessoa isenta de relacionamento. Dentro das empresas, não tem como você ser completamente isento de julgamento sobre o seu liderado. Então nunca você vai ser coach dele, você vai ser líder coach dele. O líder coach é aquele líder, aquele gestor em que em alguns momentos, ele usa ferramentas de coaching com os liderados. Em quantos % do tempo dá para você usar ferramentas de coaching com seus liderados? No seu dia a dia como gestor de empresa, como diretor de empresa, como funcionário de uma empresa, em quantos % do tempo você consegue treinar e ser líder coach dos seus liderados, na opinião de vocês? A média é 5%. Se em 5% do seu tempo útil você conseguir ser líder coach dos seus liderados,
você estará fazendo um ótimo trabalho. Até porque na maioria do tempo você passa apagando incêndio. Essa aqui é a realidade. Se você em 5% do tempo conseguir, já é um ótimo sinal. Mas já que eu fui, vamos ver se eu fui um líder coach dos meus liderados aqui. Vamos supor que essa aqui foi a minha equipe. Deixa eu ver seu projeto. É um caso grave. Só esse feedback que eu te dou, tá? Depois nós vamos avaliar aqui. Deixa eu ver o seu projeto. Tá bom não. Um pouco melhor. Né? Imagina um líder falando isso na frente de todo mundo, que coisa horrorosa. Critica uma pessoa na frente de outra. Deixa eu ver o seu. O seu é pior. O seu foi, olha... vamos conversar depois. Deixa eu ver o seu. Feedback passa no RH. Vai ter muita chance, mas não, viu? Deixa eu ver o seu. Olha. Deixa eu ver. Parabéns. Aí vem aquele líder que fala assim, tá vendo? Se ela fez, vocês podiam fazer. A culpa não foi minha. Ainda joga a culpa nos coitados que não receberam a instrução suficiente. Agora, eu fiz aqui o que um líder que atua como coach nunca deve fazer. Eu cometi vários erros. Eu queria que vocês que fizeram o exercício agora pode devolver, pode acabar comigo agora, viu? Quais foram os erros graves que eu cometi aqui se eu fosse um líder coach, um mentor de vocês? Falem um erro grave da minha parte. Falei na frente da equipe, julguei as pessoas na frente de todos aqui. Um erro grave de um líder coach, um mentor dentro da empresa. Você nunca pode fazer isso na frente das pessoas. Perfeito. Outro erro grave que eu cometi. A instrução não foi clara. Meia-lua para mim pode ser uma coisa, para vocês outra. A instrução não estava clara, sem dúvida nenhuma. Outro erro que eu cometi. Olha só, aqui nós vamos fazer só ação corretiva. Imagina um projeto como esse aqui, se você não tem ações preventivas. Eu não acompanhei o projeto ao longo do desenvolvimento. Quanto de custo a mais que uma empresa vai ter por causa disso? Eu deixei a bomba estourar para depois culpar as pessoas. É um outro erro grave da minha parte. Outro erro grave da minha parte. Vamos lá, podem. Comunicação nada assertiva. Sem dúvida. Você fala rasgar, eu não sei se era para arrancar fora ou se era para fazer o que ele fez. Exato. Das palavras que você usou, para mim, o único que acertou foi ele. Verdade. Porque você falou rasgar, você não falou Tá vendo? rasgar. Detonou você agora que acertou. Outro erro que eu cometi, joga um contra o outro. Joga um contra o outro também. Erro, sem dúvida nenhuma, é um erro gravíssimo da minha parte. Outro, mais algum? Vamos lá, pode. Quem da plateia aqui, outro erro que eu cometi na opinião de vocês? O que é fechar os olhos muitas vezes dentro das organizações? Faz, se vira. Vai lá, obedeça cegamente as minhas instruções. É uma analogia do que acontece em algumas, não podemos falar em todas, mas em algumas às vezes acontece. Sim, outro. Eu não acompanhei, né? Então, por não ter acompanhado, como eu disse, imagina o custo que isso vai gerar de retrabalho. Então, isso aqui é o que não é coaching, isso não é mentoria. E uma brincadeira como essa é muito séria. Às vezes nas organizações a gente encontra, em alguns casos, situações como essas aqui que geram graves problemas por falta de instrução, acompanhamento, definição clara de escopo, comunicação. Então, quantas habilidades nós falamos aqui que um líder coach, um mentor precisa ter? Palmas para os 5 que vieram, obrigado. Podem levar o projeto se quiserem, né? Levem o projeto para guardar, sem problema. Okay. Então, quando a gente já viu aqui os conceitos do que é coaching, o que é mentoria, a gente conclui, dentro das empresas a gente tem então liderança e processos. Nós lideramos pessoas e gerenciamos processos. Quando a gente fala de liderança, eu estou colocando as principais características do que um líder deve fazer. A liderança pessoal, manejar críticas e erros, motivar, conduzir reuniões eficazes, comunicação e tomada de decisão. Isso é função de um líder. Um gerente trabalha mais com processos de planejamento, inovação, delegação, desempenho pessoal, treinamento, liderança organizacional.
Por isso que as duas coisas são diferentes. O ideal é você ter diretrizes comuns e ser um bom gestor. Um bom gestor trabalha essas diretrizes comuns aqui: autogestão, habilidade com pessoas, com processos, comunicação e responsabilidade. É isso aqui que é um bom gestor, até porque nem sempre um bom líder é bom gerente. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa que sabe bem lidar com pessoas, mas ela é péssima em processos. Quando eu falo processos, não quer dizer conhecimento técnico do processo, mas sim processos, como eu estou dizendo ali, de planejamento, inovação, delegação. Ou às vezes nós encontramos gerentes que são bons com processos e péssimos com pessoas. Por isso a importância do gestor. Então nós vamos falar sempre de um líder coach, de um mentor que tem habilidades como gestor dentro das empresas. Tá? As definições de coaching e mentoring então passam por isso. O coaching é focado em curto e médio prazo. O foco é no processo, em gestão, desempenho e resultados. Tá? Essa é uma definição da ICF, que é uma das principais organizações de coaching no mundo, a International Coaching Federation, que o coaching é uma parceria com clientes em um processo instigante e criativo que os inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. O mentoring é focado, então, na pessoa. Então, essa diferença é fundamental vocês gravarem. Coaching está relacionado a processos, mentoring relaciona-se à pessoa. Então, como eu estou dizendo ali, é um processo de transferência entre o mentor e o mentorado, entre o mentoreado, que tem como trazer a felicidade humana e mais experiência de vida. A pergunta que eu faço é, se coaching relaciona-se a processos e mentoring a pessoas, quantos por cento, na opinião de vocês, dos problemas das empresas são relacionados a pessoas? Para mim é sempre. Ou seja, tem como fazer coaching sem mentoring? Não tem jeito. Porque coaching é processo, mentoring é pessoas. Quantos serão os problemas relacionados a pessoas dentro das empresas? Se não for 100, na minha opinião, é quase próximo a isso. Pegar um problema na empresa que seja só de processo, a minoria. Então, cerca de 90% a quase 100% dos problemas relacionam-se a pessoas. Daí a importância de todos nós, como gestores, sabermos trabalhar ferramentas de coaching e mentoring. E muitas vezes nós temos que transferir, devemos transferir nossa experiência de vida para as pessoas também. Tá? É nesse aspecto que eu coloco aqui, a diferença também de coaching e mentoring, que nós estamos falando ali de recursos e processos. Coaching, o eixo principal é desenvolvimento. Quando a gente fala de relações, a busca de um nível de identidade, nós estamos falando então de mentoring, o eixo principal seria a transformação das pessoas. Tá? A identidade ali tem muito a ver com a missão de vida, de você fazer o que gosta. Então isso tem mais a ver com mentoring. Daí é importante nós sempre trabalharmos nos nossos liderados, nas pessoas que a gente conhece, as duas ferramentas em conjunto, desenvolver e transformar também as pessoas. Afinal de contas, como eu estou dizendo ali, o mundo não é fixo, a gente vê ele de acordo, com as nossas lentes, e nós temos lentes que muitas vezes podem até dificultar entender melhor quem são as pessoas, como paradigmas, crenças, valores, memórias, sentimentos, emoções. Uma das coisas mais importantes para todos nós, já que nós estamos falando de coaching, mentoring mais aplicado às organizações, ou seja, que vocês possam aplicar nos seus liderados, as crenças que você tem, não necessariamente são as crenças que o liderado tem. Quando a gente fala de crença, nós não estamos falando de fatos. Crenças são completamente diferentes de fatos. Crença é algo que você acredita, que para você é um fato, mas não para todas as pessoas. Então, muitas vezes, nós vamos liderar pessoas que têm crenças completamente diferentes das nossas. Mas não tem problema. Desde que ele gere resultados, que os resultados sejam atingidos, as crenças podem até ser diferentes. Eu não estou falando de crenças de religião, de futebol, de política, não é isso não. Crenças em termos de trabalho, de produtividade. Liderar pessoas que sejam iguais a nós não é função de liderança, nem de líder coach, nem de mentor. Muitas vezes você tem que liderar pessoas que são completamente diferentes de você, que têm crenças diferentes. Cuidado só para não achar que, às vezes, liderar pessoas com valores diferentes seja fácil. Aí não. Os valores da pessoa têm que ser compatíveis com os valores da empresa. Aí é mais difícil. Se a pessoa não tem valores que se assemelham aos valores da empresa, é muito complicado. Mas se as crenças são diferentes das suas ou da empresa, aí é possível trabalhar. A diferença de crença para valor cai exatamente em cima disso.
Valor é uma crença fortemente enraizada, dificilmente modificada. Os valores são muito mais difíceis de serem modificados. As crenças você pode e deve trabalhar no seu liderado, no seu coaching. Então eu queria um papo exatamente em cima disso, já que é um tema tão importante da PNL. A programação neurolinguística traz muito essa questão das crenças, da importância de nós conhecermos as nossas crenças. Eu queria um papo rápido, para que você conheça uma pessoa que está perto de você, quem sabe você daqui surge até algum negócio. É importante, às vezes, num evento como esse aqui, trocar cartões, trocar ideias, quem sabe surgem até negócios. A pergunta é, você tem crenças limitantes que te impedem, muitas vezes, de seguir, de liderar melhor, de trabalhar melhor, de se envolver melhor? E a gente fala assim, eu não tenho crença limitante nenhuma. Mentira, você tem sim. Se você acha que não tem crença limitante, já é uma crença. Eu acho que não tenho crença limitante, já é uma crença. A dica é, se em algum momento, já que nós estamos focando mais aqui a nível profissional, se em algum momento você se pega falando o seguinte, eu não posso alguma coisa, eu não consigo, ou eu não mereço, isso é crença limitante. Toda vez que você se pegar alguém, se você conversar com alguém, não só você, mas a pessoa falar, eu não posso, ou eu não consigo, e a mais enraizada de todas é, eu não mereço, isso é uma crença limitante que com certeza atrapalha o desenvolvimento dela e a geração de valor para a empresa e para o setor. Fiquem atentos ao que seus liderados falem também. Por exemplo, alguém fala assim, eu não consigo falar inglês, não vai conseguir nunca. Se ela acredita nisso, ela não vai conseguir nunca. Então, cuidado, porque é possível e você deve trabalhar as crenças nos seus liderados. Não é aqui que a gente vai aprender a ressignificar crenças, mas já chamar atenção para isso. Então, um papo rápido com alguém aqui, não só de você. Mas se você conhece alguém que trabalha com você, que muitas vezes verbaliza essas frases. Eu não posso, eu não consigo, ou eu não mereço. E fala assim, tem que ficar atento, porque isso pode estar sendo uma barreira ao desenvolvimento da minha equipe e até da minha empresa. Bata um papo rápido entre vocês, vão lá, conversem com alguém que vocês não conhecem. Uma boa oportunidade, vamos lá, 3 minutinhos para isso. Vamos lá. Vamos voltar, vamos lá. Lembrem-se então das 3 frases, que se ouvir alguém falar, ou se você falar no diálogo interno, se o seu diálogo interno for eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, tem chance de mudar. Ninguém nasce e vai morrer desse jeito, não. Pelo contrário, o propósito de nós atuarmos como coaches, como mentores, é ajudarmos as pessoas a potencializarem-se cada vez mais, a atingirem maiores níveis de satisfação na vida. Então fiquem atentos muitas vezes ao que a pessoa diz, tá? E é muito importante você, na função de líder, usando coaching e mentoria, conhecer um pouco mais as pessoas. Por exemplo, você que acertou o trabalho, foi muito bem. Vou ter um papo com você. Você trabalha onde? Eu trabalho na ProEventos. Na ProEventos. Você já veio aqui alguma palestra minha? Não? O que eu falei até agora, o que te chamou mais atenção? A transformação. Você considera que você é uma líder que transforma mais as pessoas? Muito bem. Quantas pessoas na sua equipe? Então, na verdade, eu tinha uma agência de projetos, eu fiquei 20 anos fazendo isso. Sim. E eu liderava uma 70 pessoas. Nossa, é um número expressivo, né? Para liderar e conhecer. Conhecia bem a cada uma dessas pessoas? Então, depois de 20 anos, eu conhecia bem. Muito bem. Se a gente bate um papo com a pessoa, a gente consegue perceber muito do perfil dela, do estilo dela. Você é uma pessoa muito visual, né? Você é muito rápida nas coisas que você faz. É extremamente objetiva no que você tem que fazer. Nós tivemos um minutinho de conversa, né? Eu daria esse elogio para você. Uma pessoa rápida, objetiva, muito decidida no que faz. Quer pegar e fazer rápido. Tem a ver isso com você? Que bom. Isso deu errado, né? Então. Agora, você tem um diálogo interno forte, não tem? De cobrança. Uma cobrança de, será que eu posso fazer melhor? O que eu vou fazer melhor? Aí nós podemos trabalhar isso em você, porque o seu diálogo interno é muito forte. Apesar de você gostar muito de desafio, você topa desafios. Desde que te dê ferramentas para isso. Com um diálogo interno forte, isso gera uma certa ansiedade em você. Existem técnicas para a gente conhecer a pessoa em 1 minuto de conversa, é muito rápido. Expressão facial, movimentos oculares, a maneira como a pessoa fala. O que eu falei tem a ver com você?
Que bom! Será que eu combinei algo com ela antes da palestra? Vocês estão achando que eu combinei, né? Você nem me conhece, né? Então aí, ó, tá vendo? Então, isso é que é o legal, você usar ferramentas para rapidamente entender a pessoa e saber como liderá-la. Isso não é fantástico? Você fazer isso de forma rápida? Afinal de contas, tem 3 variáveis hoje que toda empresa tem que pensar nela. Tempo, custo e qualidade. Vê se eu estou mentindo. Todos vocês querem reduzir tempo de processos, não querem? Melhorar, reduzir o custo ou melhorar a receita. E melhorar a qualidade dos processos. São 3 variáveis fundamentais, tempo, custo e qualidade. E isso, com algumas técnicas que a gente tem de PNL, de coaching, de mentoring, isso nos ajuda a ganhar velocidade para reduzir tempo, custo e qualidade e melhorar a qualidade nas empresas. Porque, como eu estou dizendo ali, muitas das correntes que nos aprisionam são mentais, não são físicas. Será que aquela cadeirinha vai segurar aquele cavalo? Mas se ele acredita naquilo, né, ele vai ficar preso ali por muito tempo. Talvez vocês conheçam pessoas que estão presas na vida por igual uma figura como essa aqui. Não tem nada físico que impede ela de crescer, mas mentalmente talvez ela não esteja conseguindo se superar e crescer. É uma corrente mental que são as crenças limitantes que nós falamos aí, tá? E por isso que nós temos que ter muito cuidado em entender, e essa é uma ferramenta de mentoring, quais são estados condicionados das pessoas. Acabou que a letra ali saiu um pouco ruim, mas eu vou ler para vocês. Sem entrar em detalhes aqui, o Self 1 é o nosso consciente, Self 2 é um estado primordial do nosso inconsciente. Muitas vezes as pessoas usam estados que às vezes limitam ela na vida. Existe um estado que é chamado de sofrimento e agressão. Isso acontece muito quando a pessoa ela acredita que outras pessoas querem prejudicá-la e ela começa a agredir, ela começa a querer passar por cima das outras e ela sofre muito com isso. Um outro estado condicionado que também existe muito é esse aqui, de carência e insatisfação. Vocês conhecem gente carente de tudo, insatisfeita com tudo? Nada tá bom para ela. O salário tá ruim, tudo tá ruim, o ambiente é ruim, ela é carente. O fulano olhou para ele, não olhou para mim. A pessoa tem essa carência, porque ele passou, elogiou o outro, não me elogiou. Então é um estado que às vezes gera um clima ruim, sim, na equipe. Um outro estado que é a obtusidade e ignorância, aquelas pessoas que muitas vezes elas enxergam só o que elas querem enxergar. É igual um cavalo com uma viseira que só enxerga o que tem na frente dele. Não enxerga nada que tem do lado, não tem uma visão sistêmica da empresa. Gera um estado de obtusidade e ignorância. Um outro estado perigoso, que é o apego e rejeição, que é a felicidade condicionada. Não tem problema nenhum você querer ter bens, você querer ter mais dinheiro. Agora tem gente que fala assim, eu só serei feliz se eu conseguir tal coisa. Aí é um estado de felicidade condicionada. A pessoa condiciona a felicidade dela a alguma coisa. Um outro estado perigoso é esse aqui, de competição, luta e conquista. Competir é válido, faz parte da nossa vida, desde que você não queira passar por cima das pessoas. O que eu falo de competição aqui eu piso por cima das pessoas para crescer. Você querer competir, atingir novos cargos dentro da empresa é super saudável e válido. O problema é quando a pessoa quer competir no sentido de destruição do próximo. E um outro estado é esse aqui, de poderio e domínio. Eu quero ter poder dentro da empresa, eu quero, como diretor da empresa, ter todo o poder na minha mão. São estados condicionados. Muitas vezes nós vivemos eles. Nós temos que tomar cuidado e temos a consciência de que essa ferramenta aqui nos alerta que o excesso desses estados aqui pode ser muito prejudicial para a nossa vida pessoal, inclusive para a nossa gestão, para a nossa liderança. Vocês conhecem gente que usa um deles? Os 6 a pessoa conhece aí, eu vou te contar. Trabalhar com uma pessoa que usa os 6, eu não trabalharia não, pelo amor de Deus. Não é você não, né? Graças não, que susto. Imagina. É muito complicado. Então, cada um de nós passa em alguns momentos por esses estados condicionados. A questão é, o excesso deles prejudica muito a sua liderança e prejudica muito uma empresa que tem um excesso desses estados condicionados, tá? Uma ferramenta de mentoria que nos faz pensar em como agirmos melhor dentro das empresas. Claro que eu não vou passar todas as ferramentas aqui de coaching e mentoria, mas algumas que chamam a atenção. Muitas vezes a gente pensar, já que mentoria é sabedoria de vida, nós estamos falando aqui de nós centrarmos, termos centramento. O que eu falo do ponto zero?
nem estar extremamente desagradável, nem ser extremamente desagradável, nem ser totalmente agradável com alguma coisa. O que eu quero dizer com isso para não confundir, tá? Quando a pessoa fala que não gosta muito de alguma coisa, ela tá usando um estado fora de centramento, ela odeia alguma coisa. Então isso não é legal, dentro de uma empresa, alguém que fala assim, odeio tal coisa. É um estado muito ruim. Assim como o estado também de apego em excesso, posse e desejo em excesso, também é muito ruim. Por exemplo, uma mãe ou um pai que falam assim, falando de vida, um pouco de vida pessoal também, o filho é meu. Ele é seu. Ou ele está seu, isso eu não sei, né? Porque ele vai sair um dia. Ele vai viver a vida dele. Mas tem às vezes aquele pai e aquela mãe que fala assim, eu só deixo meu filho fazer tal curso. Eu só deixo ele formar se for em tal... Aí é um estado de tanto apego que prejudica. Por isso que a gente tem que ter o caminho do meio, tem que ter o centramento. Tem gente que quer tomar conta do outro demais. Tomar conta do filho, ajudar o filho, educar o filho é fundamental, por exemplo. Mas cuidar para não querer viver a vida dele. Cada um vive a vida de um jeito, cada um tem um destino que se forma a partir das ações dele. Vocês conhecem gente que quer controlar a vida dos outros? Marido querendo controlar a vida de mulher, mulher querendo controlar a vida de marido e tal. Isso é um estado de tanto apego que gera insatisfação para ambos os lados. Por isso é importante o caminho do meio, ter o centramento. E o centramento é uma ferramenta importante não só na vida pessoal, quanto também no nosso lado profissional. Isso nos traz uma gestão melhor de espaços relacionais. A figura que eu coloco aqui mostra isso aqui, ó. Debaixo de uma grande árvore só tem espaço para pequenos arbustos, ou seja, tem gente nas empresas que quer aparecer demais. Se sente como uma grande árvore, em vez de desenvolver as pessoas, está ali. Só toma conta do ambiente. O que cresce debaixo de uma árvore tão grande como essa aqui? Só a plantinha pequena. Ele só vai ter gente pequena do lado dele. Vocês já ouviram falar disso? Eu sei que nenhuma empresa aqui que vocês conhecem acontece isso, mas talvez lá fora aconteça. Empresas que às vezes tem aquele gestor que ele se sente como uma árvore enorme como essa aqui, abraça, o campo é todo dele, e o que cresce debaixo dele? Nada muito, né? Só coisa pequena. Então é um cuidado que a gente tem que ter também, até pensar nas relações que nós temos dentro das empresas, tá? Nós temos esses tipos de relações aqui. E talvez vocês vão se identificar mais ou menos com cada uma delas. Existem relações que são chamadas de polares ou imediatas. São relações que você, às vezes, troca uma ideia com a pessoa ali no Facebook, no Instagram, bater um papo com ela, um WhatsApp de 2 em 2 meses. São relações polares, são polaridades opostas. Existem relações por espaço ou amizade. Quando a gente fala de relação por espaço ou amizade, às vezes você cede espaço para a pessoa, às vezes você fecha espaço. Relações entre amigos são assim. Existem relações profundas. São relacionamentos por empatia, admiração, às vezes até por antipatia, tem uma relação profunda com a pessoa. Acontece às vezes. A antipatia é tão grande que é uma relação profunda, tá? Normalmente nós não vamos falar da antipatia, não. Vamos falar da relação profunda, aquela que acontece às vezes, de você pensar na pessoa, ela já pensa em você. Isso é uma relação muito profunda. Na maior parte da vida do nosso tempo, as relações que nós temos na nossa vida, seja na empresa ou no campo pessoal, estão mais onde aqui? Na maior parte polares. Que às vezes é um problema para uma equipe de alta performance. A gente tem que avaliar se existem relações polares que eu quero transformar em relações por espaço. Existem algumas relações por espaço que eu posso transformar em relações profundas. E também existem relações de amizade que hoje vocês têm, falando de vida pessoal e profissional, não só profissional. Existem relações de amizade que hoje vocês têm que é melhor voltar para polar? Uma pergunta a ser feita também. Às vezes você está com aquela relação de amizade até com um colega de trabalho, alguém na sua vida, que é melhor voltar para polar. Aquele cunhado, não. Ou dentro da empresa, não vale a pena mais ter aquela relação de amizade, está mais prejudicando do que ajudando. Acontece também isso na dessa. Às vezes a gente tem que voltar atrás. Então isso é chamado gestão de espaços relacionais. A gente tem que saber como se relacionar com as pessoas, porque é uma estratégia de vida.
Quais são relações que eu tenho que eu quero que continuem sendo polares? Quais são relações que eu tenho que eu quero que sejam de amizade? E quais são relações que eu tenho que eu quero manter como profundas? Às vezes uma mãe com filho, com o pai, com o irmão. Relações profundas são poucas na vida. Talvez uma ou duas que você vai ter. Isso chama-se gestão de espaços relacionais e é fundamental para a nossa vida pessoal e também profissional. Pensem dentro do seu trabalho, da sua vida pessoal. Pega aquela pessoa que vem agora na sua cabeça. Onde que ela está ali? Ela é uma relação polar? Ela é de amizade ou ela é profunda? Não precisa falar, mas pensa. E se vale a pena ela estar ali. Se você acredita que é melhor transportar ela de um lugar para o outro ou manter ela ali. Quando você faz isso, você gasta menos energia. Isso fica melhor para você, tá? Então nós temos que ter direção na vida. E direção na vida, direção como gestores, é muitas vezes pensar sobre isso aqui, ó. Um problema que muitas vezes acontece nas organizações como coach, como mentor, sinto que estou apagando incêndio como deveria ser mais estratégico. É um problema que acontece muitas vezes porque você não está formando pessoas. Então, a principal função do coaching e do mentoring nas organizações é formar pessoas. Transformar pessoas para que elas tenham mais sabedoria de vida, para que elas consigam exercer o trabalho delas sem precisar você ficar atrás delas toda hora. Lembre-se da primeira definição de coaching que eu falei dentro das empresas. Coaching é expandir a consciência da pessoa para que ela faça o quê? Assuma mais o quê? Responsabilidade. E o que é mentoring? Você está a entregar a ela mais sabedoria de vida. Mentoring, a analogia que eu faço quando você está caminhando num caminho cheio de pedras grandes e pedras pequenas, normalmente você escorrega em quais? Nas grandes ou nas pequenas? O mentor é aquele que dá a dica para o liderado, falando assim, ó, cuidado que ali, ó, tem as pedras pequenininhas, você pode levar um tom, porque as grandes todo mundo enxerga. As pedras grandes qualquer pessoa enxerga, as pequenininhas, aquele caminho ali está cheio de pedrinha com lodo ali que você pode escorregar. Esse é o papel de um mentor. Então a pergunta é, o quanto vocês vêm fazendo isso dentro da organização, atuando como coaches e como mentores? O coach trabalhando o desenvolvimento e o mentor trabalhando a transformação da pessoa como ser humano, inclusive. Esse é o papel que tem que vir em conjunto, porque não tem como trabalhar só desenvolvimento sem trabalhar transformação. Não tem como trabalhar transformação sem desenvolvimento. Gravem essas duas palavras, hein? Coaching tem a ver com desenvolver. Mentoring tem a ver com transformar aquela pessoa. Outro problema que ocorre muito. Sim, foi. No caso, o mentor ele pode ser um pouco mais específico. O mentor financeiro, o mentor de vendas, o mentor de... Pode, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência de vida naquela área. Diferente experiência técnica, hein? Bom, muitas vezes, a pessoa que tem experiência de vida naquela área também tem experiência técnica, mas nós não podemos generalizar, falar que sempre. Às vezes ele não é um grande especialista técnico ali. Lembre-se que o grande especialista técnico é o consultor. Outro problema que às vezes acontece nas organizações, acontece em outras empresas, não na de vocês, olha ali, ó. Não costumo delegar bem minhas atividades. Esse também é um papel fundamental de um líder coach, um mentor dentro das organizações. Lembrando que delegar é diferente de delargar. Existem pessoas que delargam atividades. Elas não delegam atividades, elas estão delegando atividades. Vou dar um exemplo aqui como que às vezes delegação pode ser um problema sério dentro das empresas. Um exemplo simples aqui. Vou fazer uma delegação para você, tá bom? Você topa? Então tá bom. Vamos supor, você trabalha em que área? Aposentado. Mas vamos supor que um hospital te contratou para você ser a líder de enfermagem da equipe que está aqui. Olha a cara da sua equipe, olha lá. Olha para eles e fala assim, você vai delegar para eles algumas atividades, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos supor que vamos mudar um pouco, eles são pacientes do hospital, tá bom? Eu vou ser o chefe de enfermagem, vou delegar para você algumas atividades, você topa? Para essa menina que está no leito 1 aqui, nunca vai acontecer, só um exemplo, tá? Se você quiser anotar, anote. Se você achar que não deve anotar, tudo bem, tá? Vou delegar para você essa atividade. Você vai dar para ela 40 gotas de Novalgina às 11 da noite,
um AS 100 miligramas também e trocar o soro dela de 4 em 4 horas. Ok? Tudo bem? Para esse outro, ela não quer anotar, vamos ver se ela... Eu dei a dica se ela quiser. Para esse outro aqui, no leito 2, você vai trocar a fralda dele. Vai trocar a fralda dele 3 da manhã e depois às 6 da manhã confere, tá? Você vai dar para ele também um Cardizen às 4 da manhã e checar a pressão dele às 6. Tudo bem? Posso prosseguir? Obrigado. Vamos para o próximo aqui. Esse outro paciente aqui, deixa eu ver o que ele vai ter que fazer. Você vai dar um banho nele às 7 da manhã. O café da manhã tem que ser servido exatamente às 8h15, senão ele surta, ele tem ele fica com fome, ele surta. Às 8h15 o café da manhã, que é um pão de sal com manteiga light e um copo de leite. Tudo bem? Tudo certo? E para essa última paciente aqui, você vai dar para ela um remédio de pressão. Vou te dar um remédio de pressão aqui, são 20 miligramas para dar para ela de manhã e mais 20 à noite de enalapril, tá bom? Beleza. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Aí o gestor da equipe saiu. Ela não perguntou nada para mim, então teoricamente ela entendeu tudo, né? O que você tem que fazer com essa paciente aqui? Essa aqui. Quantas gotas de Novalgina? Vai acabar matando. Quantas gotas você daria para ela? Não, depende. Ela tá acamada lá no meio. Ela não vai contar para você. 30 gotas de Novalgina. Olha o perigo da delegação. Eu estou querendo dizer... desculpa, 40. Até eu errei, tá vendo? E o AS é o quê? Infantil ou não? AS, 100 miligramas. O que mais? Soro que hora? Trocar o soro. Isso. Então é perigoso, tá vendo? Se não anotar, uma delegação como essa tem que ser anotada ou não? Tem que ser anotado. E aí, o que eu faço com uma pergunta errada? Depois nós vamos checar os outros aqui, tá? Sabe o principal erro que eu cometi como gestor, como líder coach da equipe? Eu perguntei para ela assim, você entendeu? Essa é a pior pergunta que se faz. Porque normalmente o liderado com vergonha, ele fala o quê? Sim. Não entendi. Não, você não pode. Qual a pergunta que a gente deve fazer? Não. A pergunta fechada, nesse caso, ela não é válida. Porque normalmente a pessoa tem vergonha de falar que não e ela vai falar que sim. O ideal como é que você pretende realizar o trabalho? Se pedir para a pessoa repetir, é chamada de burra, é ruim. Repete. Então você pode falar assim, ó, se tem algum problema que é meu como gestor, eu posso falar o seguinte, olha, pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa. Ó, o erro é meu. Pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa. Como é que você pretende realizar o trabalho? Porque aí ela vai repetir sem eu ser agressivo na comunicação. E fala uma coisa que você tem que fazer com ele. Não falei isso. Isso, eu dei horários da fralda. Vai ficar molhado. E o que eu tenho que fazer com ele? E o café que hora? O que tem que servir no café dele? Quanto de leite? Não passei, tá vendo? Eu nem passei a quantidade de leite. Um copo de leite, mas frio, quente. Por isso que é importante comentar. E ela tem que fazer... Essa aqui, ó, essa pessoa que está nesse leito aqui, tem problema sério de pressão. Qual remédio você tem que dar para ela? Quantos miligramas? Que hora? Chance de morte. 20 pela manhã e 20 à noite. São 40 miligramas por dia. Então, às vezes parece que delegar é uma coisa simples. Mas o erro foi meu no sentido, também o erro foi meu no sentido, ó, é isso que tem que fazer. E vai embora.
some. Quando eu devo checar, eu devo acompanhar, e muitas vezes, eu até falei com você, escreve se você achar que deve ser necessário. Mas eu falei de forma tão rápida que você às vezes pode ter se perdido. E eu não fiz a pergunta correta no final. A pergunta correta é, pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa. Como é que você pretende realizar o trabalho? Porque você entendeu, ficou claro, tá tudo claro para você, peça para a pessoa falar que sim. Porque às vezes ela tem vergonha de falar que não entendeu. Talvez você mate uns 2 só, uns 4. Já valeu, né? Já valeu, né? Ele vai ficar só molhado, nada demais. Por isso que delegar é diferente de delargar. Aqui eu deleguei ou delarguei? Aqui eu mais delarguei trabalho. E nós temos que tomar cuidado com isso na função como coaches e mentores dentro das organizações, tá? Outro problema que às vezes aparece, tem dificuldade em fornecer feedbacks. Fornecer feedbacks é uma habilidade que a gente deve desenvolver no sentido de trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Isso é uma grande função de um coach dentro da empresa. Lembre-se que o feedback pode ser positivo ou um feedback construtivo. O feedback positivo, um elogio feito de forma sincera, deve ser dado de que maneira? Um elogio mais uma qualidade da pessoa. Eu nunca posso dar um feedback positivo falando assim, parabéns pela sua pontualidade. Isso não é feedback positivo. Porque eu não especifiquei a evidência de onde eu vi isso em você. Agora, se eu falo assim, parabéns pela sua pontualidade, na semana passada, quando a reunião que nós tivemos, o horário muito bem cumprido, aí é um feedback positivo, porque eu estou falando da qualidade com a evidência de onde eu vi a qualidade. Simplesmente lançar uma qualidade para a pessoa nunca foi nem nunca será feedback positivo. Feedback positivo tem que ser qualidade com evidência. Sempre tem que ter evidência. Porque senão a pessoa não vai acreditar em você ou vai achar que você está puxando o saco dela ou querendo alguma coisa com isso. Tá? Tem que ter evidência. E como dar um feedback negativo? Isso é coach ou construtivo, como queiram dizer. Feedback construtivo ou feedback negativo, o intuito é maximizar a performance da pessoa. Às vezes ela teve um problema de atitude, caiu um pouco a performance dela, você quer voltar com essa performance ao normal. O ideal é que no coaching, assim como na mentoria, você faça perguntas para a pessoa. A arte da comunicação aí no trabalho de coach e mentor está nesse sentido. Quando você faz perguntas para a pessoa, você tira dela as respostas que você quer. E ela assume mais responsabilidades. Tem a ver com aquela definição que eu falei no início, que é consciência mais responsabilidade. Essa é a arte de fazer perguntas, que eu vou dar um exemplo aqui. Vem aqui, por favor. Pode ser. Chega atrasado, não está fazendo as tarefas direito, sei lá. Escolhe um. Não está fazendo a tarefa direito. Não está cumprindo... Vamos supor que esse liderado já tem conhecimento e já tem habilidade para isso. O que seria um erro seu como líder coach, como mentor de uma pessoa? Você dá um feedback construtivo para ele, sabendo que ele não tem conhecimento ou não tem habilidade para isso. Aí a culpa é sua como gestor. Se ele não tem atitude, aí você dá um feedback para ele. Cuidado que às vezes estão sendo dados feedbacks construtivos, negativos nas empresas aí, quando a pessoa não tem conhecimento ou habilidade. A culpa não é dela, a culpa é da empresa e do gestor. Você dá um feedback negativo para alguém quando falta nela atitude. Ela sabe fazer, ela tem conhecimento, ela tem habilidade, mas por algum motivo ela não está fazendo. Aí é a hora de um feedback negativo. Faz um comigo. Eu não estou fazendo o trabalho que deve ser feito, não estou entregando no prazo. Marco, você não está entregando a tarefa no prazo. Isso em particular ou em público? Em público. Não, em público não. Não, só comigo. Isso. Que susto. Estou com a equipe toda aqui. Eu entendi o que você quis dizer, tá bom. Foi só um problema de comunicação. O coração acelerou aqui. Vamos lá. Vamos lá, eu não estou entregando. Vai lá, continua. O que está faltando para você entregar essa tarefa? Acredito que mais pessoas na nossa equipe. Falta gente. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Eu já. Então, está faltando mais gente na nossa equipe. A senhora concorda? Concordo. Que ótimo.
A senhora é uma pessoa que realmente tem tudo a ver comigo. Eu concordo, mas no momento a gente não tem disponibilidade de mais pessoas. Então só mudar a maneira de se comunicar. Em vez de falar concordo mais, você pode falar como? Eu entendo. Eu entendo a sua preocupação e quero deixar claro que nesse momento na nossa empresa a gente não tem como contratar mais pessoas. Agora vamos ver. Faz uma pergunta para mim. Porque a dica do coach é fazer perguntas. Faça pergunta para mim agora. Como a gente poderia distribuir melhor as tarefas? Como a gente não. Porque senão a culpa está sendo também... eu que estou com problema de atitude. Vocês têm que ter certeza que o problema de atitude é meu, tá? Vamos supor que eu não tenha problema de atitude. Aí não seria legal esse feedback. Agora, o problema está sendo eu. Você sabe que eu tenho como fazer e não estou fazendo. Como você pode... Muitas vezes, gente, muitas vezes a gente usa o nós. E esse nós, às vezes, não é legal. A gente tem que usar você. A responsabilidade é da pessoa. Falar que nós, toda vez na equipe, é fundamental, é um erro grave de gestão. Toda vez que a gente fala em nós. Nem sempre. Às vezes é você, porque senão a gente não desenvolve a pessoa. O negócio de falar nós toda vez está por fora, tá? Está fora de moda. Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar. Nem sempre é nós. Porque senão o liderado não assume responsabilidade. E o seu propósito é desenvolvê-lo para que ele assuma responsabilidade. Então a pergunta correta é como você pode maximizar melhor seu tempo, distribuir melhor as atividades. Aí sim. Aí é a função de um líder coach, fazer com que eu pense. Legal. Você vai fazer isso toda hora, né? Obrigado. Palmas para ela. Legal. Então, isso é a questão do feedback. E também, um item fundamental preciso melhorar a minha gestão do tempo. Também não faz parte da vida de ninguém aqui, né? Só uma coisa que acontece às vezes, melhorar a gestão do tempo. O que fazer para otimizar melhor seu tempo? E a dica é esse quadrante aqui, que é do Stephen Covey, que foi um consultor do governo americano, morreu há pouco tempo. Ele escreveu aquele livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, o 8º hábito. E ele foi o criador dessa ferramenta da gestão do tempo aqui, em que a gente avalia o tempo nosso em 4 quadrantes. Nesses 4 quadrantes, nós avaliamos, nesse primeiro aqui, no sentido anti-horário que eu vou mostrar, esse aqui é o quadrante do urgente, tá? Tudo é importante, tudo é urgente. Então, esse aqui é apagar incêndio. Isso aqui é apagar incêndio. Esse outro quadrante aqui, é importante, mas não é ainda urgente que você faça. São atividades de planejamento. Então, aqui é apagar incêndio, aqui é planejamento. Aqui são situações que não tem importância você fazer, mas são urgentes. São coisas, aqui a ideia é o seguinte, esse quadrante aqui eu vou chamar de 3, 1, 2, esse quadrante aqui vai ser 1, 2, aqui o 3, aqui o 4, tá? Esse quadrante 3 aqui são atividades que você está fazendo que poderia outra pessoa fazer. Ou você não está delegando, ou falta gente na sua equipe. E esse quadrante aqui são distrações, são perdas de tempo que muitas vezes você tem. Assistir televisão de vez em quando é muito bom. O problema é passar muito tempo na televisão quando você poderia estar fazendo algo mais produtivo. Às vezes distrações, internet sem propósito, aqui é perda de tempo. Mas às vezes a pessoa está tão sobrecarregada aqui, no apagar incêndio, que ela migra para esse quadrante aqui para dar uma aliviada. Depois vocês podem avaliar como é que está o tempo de vocês aqui. Mas a ideia é o seguinte: 80% do seu tempo vai estar aqui e aqui. No seu tempo como gestor de uma equipe, como funcionário de uma empresa, como empreendedor, 50% do seu tempo do dia está aqui, que é apagar incêndio. Acontece ou não acontece isso? 50%. Se você tiver menos de 50%, está maravilhoso. Eu quero conversar com você para você ser meu mentor. Eu quero dizer como é que você consegue ter menos de 50% do tempo sem apagar incêndio. Se você tiver 50% do tempo aqui apagando incêndio, 30% do tempo aqui com atividade de planejamento, 10% aqui com atividades que você está fazendo que não precisava ser você, e 10% aqui com atividades, às vezes, para descansar a mente, seu gerenciamento do tempo está legal. Tá? Quanto que uma pessoa está sobrecarregada? Ela está com muitas atividades em qual quadrante? Esse aqui, Imagine uma pessoa que tem 70%, 80% do tempo dela aqui nesse quadrante. Ela vai ter um problema de saúde. Tudo é urgente, tudo é importante, é apagar incêndio, ela vai ter que dar um jeito de mudar isso aqui, mas às vezes ela não tem nem consciência disso. Primeiro ela precisa tomar consciência. Às vezes a pessoa não tem consciência disso. Se ela não tomar essa consciência, vai ter um problema sério de saúde, sim, porque às vezes mais de 50% do tempo dela está aqui. Ela não sabe disso ainda. Então comecem a pensar nessa questão também.
E trabalhando, daqui a pouco, final do nosso papo, a ideia é, quando a gente fala de mentoring coach, a gente tem que administrar conflitos nossos e da nossa equipe. Muitas vezes a gente tem que avaliar que existem fatos e existem símbolos. Fato é o que é, símbolo é o que você gostaria que fosse. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa mora aqui em Curitiba, é um fato. Mas ela gostaria de morar em Recife, por exemplo. É um símbolo, é o que ela deseja. Vamos supor que a pessoa hoje, ela fala o seguinte, eu tenho que ficar, pela minha situação financeira, eu vou ficar mais 2 anos nessa empresa para depois mudar. Mas eu desejo um dia abrir um negócio meu, que é o símbolo. O que a gente tem que fazer para administrar melhor nossos conflitos? Mudar o fato ou mudar o símbolo? O símbolo. As pessoas que mais sofrem na vida são as pessoas que querem mudar os fatos. Não tem como, às vezes, mudar o fato. A pessoa fala assim, pela minha situação financeira hoje, por exemplo, eu tenho que ainda ficar 2 anos na empresa para ter uma reserva financeira para ser um empreendedor. E ela sofre com isso, ela quer mudar o fato. É um fato. Eu perdi um ente querido, perdi um filho, perdi a mãe, e eu não aceito isso. Tem gente que fica batendo aqui em cima de fatos. Ela quer mudar fatos e ela sofre muito. Então, cuidado. Avalie se você, às vezes, não está batendo em cima de fatos que você não pode mudar. Você tem que mudar símbolos. Fato, muitas vezes, não dá para mudar. Eu conheci um cliente meu que ele não aceitava de maneira nenhuma a perda do filho, mas não tinha como, infelizmente, não tinha como ele mudar esse fato. Ele tinha que saber conviver com isso e mudar a representação que ele dava a esse fato, que é o símbolo. Cuidado, porque às vezes tem pessoas que ficam querendo brigar em cima de mudança de fatos, tá? Então, de forma geral, nós trabalhamos no Mentoring e no Coaching a teoria U de liderança, que sem entrar em detalhes pesados aqui, mas você ter mente aberta, coração aberto e vontade aberta para a mudança. Entrar num estado completo de presença para deixar ir algumas atitudes e deixar vir outras atitudes, outros comportamentos. Muitas vezes nós temos que suspender e deixar ir comportamentos para deixar vir novos comportamentos e prototipar novas habilidades, novas competências, tá? É uma teoria muito usada também no mentoring e no coaching. Pensar também nas nossas organizações que elas devem ser mais focadas e não desfocadas. Uma organização focada tem trabalho em equipe, sinergia, produtividade, por exemplo. Uma organização completamente desfocada, a importância é só na produção, é derrubar o concorrente, é desperdício de talentos. Você pode avaliar aqui, sem precisar falar, como é que está a sua organização hoje. Ela está mais no campo da organização focada ou mais no campo da organização desfocada? Isso aqui mostra realmente o que é foco de uma organização, se ela está no caminho correto, se ela está num caminho que vai levar ela, muitas vezes, até ao desaparecimento. Até porque nós temos 3 coisas que acontecem numa empresa. Ou ela cresce, uma empresa ou cresce, ou o que mais acontece com ela? Se ela não crescer. Ou ela quebra, ou ela é vendida. Não tem outra opção. Ou ela vai crescer, ou ela vai quebrar, ou ela é vendida. A empresa estagnada, ou vai quebrar, ou vai ser vendida. Não tem outra opção. Ou cresce, ou morre, ou é vendida. E aí nós temos que trabalhar essas ferramentas para que o ideal é que ela cresça. Ou então você prepare ela para ser vendida da melhor maneira. Tem outra possibilidade de uma empresa? Crescer, morrer ou vender. Estagnada, vai morrer ou vai vender. Não vai crescer, então não vai. Então não tem outra maneira. Por isso que essas ferramentas são tão importantes, até para que a gente pense nisso aqui, ó. Uma teoria do Hessa e do Blanchard, são grandes autores de liderança. O que caracteriza uma equipe altamente eficiente, uma equipe de alta performance? Que eu queria que vocês debatessem como última coisa aqui da nossa palestra, para a gente terminar daqui a pouco. Tem mais de 1 hora que eu estou aqui já, não tem? Já tem. Eu estou vendo ali o relógio. Então eu queria que vocês debatessem aqui rapidamente em duplas, para a gente daqui a pouco ir para o final, o seguinte. Destas características que estão aqui: senso de propósito, comunicação aberta, confiança, respeito mútuo, liderança compartilhada, procedimento eficaz de trabalho, criação a partir das diferenças, flexibilidade, adaptabilidade e aprendizagem contínua. São características que, em conjunto, definem o que é uma equipe de alta performance. Coisa rápida, de 2 minutos, para alguém que você conhece ou não conhece aqui, o seguinte. Qual dessas características hoje é mais desafiadora para a sua equipe atingir? Qual que é a mais difícil hoje da sua equipe atingir? E, na sua opinião, qual que é a mais importante? São 2 perguntas. Qual que é a mais difícil de atingir?
E qual que é a mais importante para a sua equipe hoje? Vamos lá, coisa rápida, 2 minutinhos para a gente caminhar. Característica de equipe eficaz do Paul Hessa e do Ken Blanchard. Não tem um nome nessa aqui. Vamos lá, bem rápido aqui. Qual que é a mais difícil ser atingida na sua equipe? Qual é a mais importante? Vamos lá, vamos construir em conjunto aqui. Pessoal, atenção, essa teoria que define o que é uma equipe de alta performance vem do Paul Hessa e do Ken Blanchard, são dois autores muito conhecidos na área de liderança. Tá? Seria uma irresponsabilidade da minha parte falar que existe uma resposta única. Cada um de vocês vai ter uma resposta mais difícil de ser atingida na sua equipe. Também eu não posso falar que existe uma mais importante, mas eu posso falar o seguinte: existe o primeiro passo. Dessas que estão aqui, não quer dizer que é a mais importante, mas o primeiro passo é senso de propósito. Se todo mundo não remar para o mesmo lado, se a equipe não estiver remando para o mesmo lado, ela não vai sair do lugar. Senso de propósito é o primeiro passo. Se tem alguém na sua equipe remando contra, ou ela muda através do processo de coaching, ou você manda ela embora, não tem outra opção. Ou o barco não vai caminhar. Não quer dizer que é a mais importante, mas com certeza é o primeiro passo. Será que todos na sua equipe têm o mesmo senso de propósito? Senão não vai andar, não vai sair do lugar. Qual é a mais difícil? Depende muito da cultura da empresa, das crenças que a empresa tem, das crenças do gestor. Cada um aqui provavelmente encontrou algumas respostas, da mais difícil e da mais importante. Agora, o primeiro passo é o senso de propósito, tá? Porque com o senso de propósito, como Einstein dizia, que os problemas que criamos nunca podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou. Porque quando a equipe tem senso de propósito, ela consegue ampliar a consciência dela e sair fora da zona de conforto e aí sim pensar em soluções do problema. Você não pode resolver um problema no mesmo nível que ele foi criado, tá? Essa frase aqui do Amir Klink fala muito da importância das oportunidades, a gente aproveitar as oportunidades ali, ó. Quando ele estava na Antártica, alguns ruídos que pareciam como fritura, ele pensou, né, na cabeça dele que poderiam ser chineses fritando pastéis. E ele comenta que eram cristais de água doce congelada que faziam aquele som, um visual muito belo, como ele disse. E ele pensou que teria muito tempo ainda para fotografar. E esse evento nunca mais aconteceu. Por isso a importância da gente aproveitar as oportunidades na hora que ela aparece, sem dúvida nenhuma, né? O Einstein também sempre dizia isso aqui, ó: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa pessoa pode internar, ela também sabe. Ela quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, usando sempre as mesmas competências, os mesmos processos. Por isso o coaching e o mentoring ampliam tanto a consciência, desenvolvem e potencializam as pessoas. Eu quero, antes de terminar aqui, deixar até meu celular, quem quiser trocar uma ideia pelo WhatsApp, fica à vontade, para fazer uma pergunta para a gente terminar e abrir aqui para outras perguntas que surgirem. O objetivo da palestra foi trazer uma visão do que é mentor, do que é coaching dentro das organizações, lembrando de desenvolver, potencializar as pessoas. E a pergunta que eu faço é: em que momento da vida a gente deve dizer que ama nosso marido, esposa, namorado, namorada, filho? Em que momento a gente deve dizer?
todos os momentos é uma resposta, sempre. Outra resposta. Agora, legal. Quem disse agora? Diz agora. Eu tenho uma outra resposta. Antes que o outro diga. Porque hoje nós vivemos num mundo com muita concorrência. Então, antes que o outro diga, faça isso e seja estratégico. Obrigado, viu, gente? Valeu. Bom, nós recebemos então algumas questões aqui, vocês podem continuar mandando. Mestre, existem exercícios ou atividades que contribuam paralelamente para a aplicação das técnicas de coaching e mentoring? Exemplo, meditação, yoga. Sim, claro. A gente falou, inclusive, ali na teoria U, da questão da pessoa estar no momento... Vou até voltar aqui, só para mostrar. Cadê o... Aqui. O que é o estado de presence, como está sendo dito ali? O estado de presença, esse estado que eu coloco aqui nesse slide, que é o presence, é um estado de conexão com você mesmo, em que a pessoa diminui muito o diálogo interno. Muitas pessoas não conseguem ser criativas, e até a neurociência nos explica isso, porque a frequência cerebral em alto nível, a pessoa tem um diálogo interno muito forte. Vocês conhecem gente com um diálogo interno muito forte, que deita na cama, fica remoendo tudo que vai acontecer, quer planejar o que vai acontecer no dia seguinte, remoer o que aconteceu? Não adianta, gente. Não adianta você ficar nisso, porque você não vai controlar, você não tem como controlar. Então, sem dúvida nenhuma, respondendo a pergunta, algumas pessoas que praticam yoga, meditação, elas conseguem controlar mais o diálogo interno e aí sim fazer aquela subida de uma forma mais assertiva. Não quer dizer que é a solução para tudo, mas ajuda sem dúvida nenhuma. O Felipe Amoras pergunta o que é necessário para alguém tornar-se um coach, alguma característica específica? Vontade de ajudar pessoas. A principal característica de alguém para se tornar um bom coach, um bom líder coach é: eu tenho vontade de potencializar e ajudar as pessoas. Até porque, quer ver uma pessoa que nunca vai conseguir ser um bom coach? Aquela que se acha insubstituível. O cemitério está cheio de gente assim. A pessoa se acha insubstituível. Ela fala assim: eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, alguém toma meu lugar. Essa pessoa nunca vai conseguir ser um bom coach, porque ela não tem dentro dela a vontade de ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver as pessoas. A principal característica é essa de ser um bom líder coach, um mentor e um coach. Qual a melhor forma de lidar com um erro meu quando eu sou o mentor ou líder? Primeira coisa que você tem que fazer é assumir o erro imediatamente, até porque tem gente que esconde o erro debaixo do tapete. Então, se você como mentor, como líder de uma equipe errou, assuma rapidamente seu erro com ações corretivas e preventivas. O pior que pode acontecer é você tentar julgar a culpa no liderado, como eu fiz aqui. Julguei a culpa nos meus liderados por eles terem errado o projeto, ou julgar o erro para debaixo do tapete. Isso é o pior que pode ser feito. Todo ser humano pode errar, desde que ele aprenda a partir daquilo ali. Vocês concordam, gente? Não é? Um líder deve necessariamente ter um mentor? É bom. Diria assim, não é obrigatório, é desejável. Até porque quando você tem um mentor, você tem uma visão mais ampla do que vai acontecer. Aquele mentor é aquele que te explica, como eu disse ali, naquela analogia, as pedras que você pode escorregar. E você já tem mentores, com certeza, na vida. Talvez o seu pai, sua mãe, uma pessoa que você conhece, o próprio... Não quer dizer que depende de idade, não. Às vezes o seu filho, muitas vezes, é seu mentor. Quantos aqui com filhos, talvez consigam imaginar o seguinte: naquele momento meu filho me ensinou muita coisa. Já aconteceu isso ou não? Então o filho, às vezes, é mentor do pai, da mãe. Então, na nossa vida, é importante que a gente esteja aberto e alerta a essas mentorias que nós recebemos a todo momento. Isso é muito importante. Eu recebi já a mentoria da minha filha de 5 anos de idade. Ela me falou coisas que eu falei assim, nenhum mentor me falaria. Então, é estar aberto e alerta a sempre querer crescer e melhorar na vida, independente de onde vem essa mentoria. Já tiveram mentores de filhos de vocês? Quem tem filho aqui? Às vezes nem falado, às vezes só uma carinha do filho para você já é uma mentoria, muitas vezes. Né? O Rodrigo Maia pergunta o que você pode me dizer sobre a inteligência relacional trabalhando a neuropsicologia?
Quando a gente fala da inteligência relacional, nada mais é do que usar ferramentas de coaching, ferramentas de mentoring principalmente, até porque nós vimos aqui a gestão de espaços relacionais. A gente trabalha muito a questão de termos boas relações e fazer com que as pessoas tenham relações, tudo baseado no comportamento humano da psicologia, trabalhando a neurociência. Ou seja, nós estamos falando aqui de coaching, mentoring com ferramentas de neurociência, ferramentas científicas comprovadas de funcionamento cerebral, de como conhecer mais as pessoas. Então, tudo isso nos dá mais inteligência relacional. Nada é por acaso, a gente pode aprender, isso aqui é o mais legal, a gente pode aprender a se relacionar melhor, a se comunicar melhor, a entender melhor as pessoas com base científica. E por que eu trago base científica nos cursos? Até porque quem me conhece sabe, eu sou engenheiro e físico de formação. Eu fiz engenharia e depois fiz física. E eu gosto de comprovar tudo cientificamente. Quando não é comprovado cientificamente, eu não coloco no curso. Eu sou muito curioso com isso. Não comprovou, esquece, mas tem que ser comprovado. A Kelly Barbosa pergunta se a apresentação pode ser disponibilizada. Sem problema nenhum. Para mim, eu não sei como é que faria, mas por mim não tem problema nenhum ser disponibilizada, não. Mestre, nós não temos mais perguntas aqui no WhatsApp. Alguém gostaria de eventualmente fazer uso da palavra para fazer pergunta aqui, por favor? Pois não. Beleza? Te conheço de onde? Tá vendo? A gente... De que foi? Eu fiz uma formação em coaching. Tem quanto tempo? 2014, final de 2014 e início de 2015. Tem um tempo, cara, Tempinho, desculpa, né? Tranquilo. Se você falasse que fez há um mês atrás, eu ia passar uma vergonha, né? Foi mês passado, graças a Deus. Vai lá, cara. Não, a minha pergunta, Marco, eu estava atuando só com coach pessoal, né? Já está atuando? Já estou atuando. Que legal, ó. Temos um aluno formado que já está atuando como coach há 4 anos. Há 4 anos, legal. Só individual, e há 1 ano eu comecei a fazer um teste na empresa do meu pai, fazendo coaching empresarial. Tá. E a minha dúvida é, como o coach ele é quase que 100% comportamental, como a gente mensurar resultados para demonstrar para os sócios? Cara, até a felicidade está sendo mensurada nas empresas hoje. Índices de felicidade, até a felicidade está conseguindo ser mensurada. A gente trabalha muito, a dica que eu te dou é: comportamentos geram ações nas pessoas. E essas ações podem ser medidas principalmente naquelas 3 variáveis que eu te disse: tempo, custo e qualidade. A mudança de comportamento daquela pessoa mudou alguma coisa em termos de processos. Como é que você pode, então, medir em termos de ganho de tempo, diminuição de custo e aumento de qualidade? Pensa nessas 3 variáveis. É possível? A mudança de comportamento melhorando essas 3 variáveis, de tempo, custo e qualidade. Com essas 3 variáveis, você consegue ter aí alguns KPIs bem interessantes. Mudança de comportamento geram indicadores como esses. Sim. Tudo bem, professor? Joia, você? Tudo ótimo. Eu aplico coaching também. E no começo você comentou sobre coaching não é terapia, que tem a ver com o passado, e coaching do presente e futuro. Mas em algumas situações, a ferida é tão grande que o prejuízo do passado acaba afetando diretamente o presente e futuro. Sim. Qual é o link para literalmente direcionar esse coaching? Quando a pessoa não é funcional na vida, você atua como coach de vida? Até uma coisa que eu quero explicar aqui, que eu acabei não falando. Existem só 2 modalidades de coaching de forma geral: coaching de vida e coaching executivo. Quando a pessoa física te contrata, é coaching de vida. Quando a pessoa jurídica te contrata, é coaching executivo. Você atua mais como coach de vida. Quando você percebe que o seu cliente não está sendo funcional na vida, você dá tarefas para ele melhorar, e ele não faz. É terapia. Quando você percebe que ele funciona na vida, que ele está andando, dá para fazer coaching. Tem muita gente que está fazendo terapia há muito tempo e precisava de coaching. E tem muita gente que está fazendo coaching, às vezes precisa de terapia antes. A analogia que eu faço tem um terreno cheio de ervas daninhas. A terapia limpa as ervas daninhas do terreno, o coaching aduba. Pense qual cliente você está na mão. Está cheio de ervas daninhas ou já dá para adubar? Outra nós pergunta, ainda temos gente? alguns minutos. Alguém gostaria? Se não, por favor. Boa noite. Primeiramente, agradecer o teu tempo com a gente, foi bem legal. Gostei bastante. Obrigado. Marco, quando você vai se submeter a um processo de coaching, mas você não necessariamente ainda sabe o que você quer melhorar, já que tem-se muitas coisas para você poder aprimorar. Tem gente que fala assim: eu quero melhorar tudo.
Se tudo é importante na vida. Tudo é importante na vida, quer melhorar tudo, né? Então, como definir quais as prioridades iniciais? O coach tem ferramentas para isso, para que junto com você, o coach é um processo muito democrático, e como eu disse, o coach e o mentor atuam juntos, ele tem ferramentas para definir junto com você qual é a sua meta principal naquele momento ali. E como tudo na vida está interligado, e o mentoring trabalha muito dentro dessa filosofia, no sentido de a sua vida profissional está ligada com a pessoal, com a social, não tem como a gente separar isso aí. Não tem como a gente falar, hoje eu vou trabalhar com você só o aspecto profissional, esquece sua vida em casa, isso é impossível. Então o coach tem ferramentas para definir aquela meta principal, e a dica que eu dou a meta tem que ser a meta do ser. O que eu falo com meta do ser? Porque na vida a gente pode ser, fazer ou ter. Ser, fazer ou ter. Normalmente a gente pensa em quê? No ter. Mas para ter, por exemplo, mais dinheiro, eu preciso fazer mais cursos, me especializar mais. Agora, o núcleo central de tudo que o coach deve trabalhar que tipo de pessoa você precisa ser para isso. Eu preciso ser mais dedicada, preciso ser uma pessoa mais assertiva. Quando a pessoa define a meta do ser, como um efeito dominó, as coisas vão funcionando. A dica defina a meta do ser. O fazer e ter é fundamental, como consequência do ser. Tá claro isso? Ficou mais claro? Temos mais alguma questão? Quero aproveitar então aqui, quem mais? Temos mais uma aqui atrás. Vamos lá, por favor. Boa noite. Oi, tudo bem? Quando você fala em comportamento, você está falando de inteligência emocional? Sim, também, até porque inteligência emocional, em termos de neurociência, inteligência emocional nada mais é do que equilibrar o lado consciente com o inconsciente do nosso cérebro. Ou seja, nós estamos falando aí de razão e emoção equilibradas. Inteligência emocional temos a razão e a emoção em equilíbrio. Existem pessoas que são racionais demais. E elas esquecem que elas precisam se relacionar na vida, elas esquecem muitas vezes o quanto é importante uma boa comunicação. Ela está usando mais o hemisfério esquerdo do cérebro. Existem pessoas, por exemplo, que usam muito o hemisfério direito. Quer ver um exemplo simples? Vocês conhecem, talvez, alguns artistas, jogadores de futebol que morreram na pobreza? Já ouviram falar? Ele estava usando só o lado direito do cérebro. Esqueceu de usar a razão, o planejamento. Então, inteligência emocional é esse equilíbrio. O coach, o mentor, ele trabalha isso, o equilíbrio da razão com a emoção, que gera inteligência emocional. Era isso mesmo, a questão da inteligência emocional? Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Não? Quero aproveitar, então, só para comentar dos 2 cursos que nós temos aqui no ISAI, que é o programa de formação em coaching, que tem um folder ali. O pessoal do comercial, cadê o pessoal do comercial aqui? Cadê? Está ali fora. Pode auxiliar vocês, eu também, se alguém quiser bater um papo. Nós temos um programa de formação em coaching, que é um programa de 128 horas, em que aí a gente se aprofunda realmente em ferramentas de coaching. Aí a pessoa fala, esse primeiro programa é para quê? Para você se tornar um coach, se você quiser, mas também para você que fala assim, eu não quero ser coach, mas eu quero aprimorar minhas habilidades de gestão para levar para a minha empresa. É o programa de formação em coach. Você se torna um líder coach muito mais assertivo, com ferramentas imediatamente aplicáveis na empresa onde você atua. Ou na sua, ou na empresa que você trabalha. Então esse é o propósito do programa de formação em coaching. E temos um outro programa que é o de Master Coach, com ênfase em mentoring. Para a pessoa que já é um coach, para a pessoa que tem uma grande experiência como gestor de uma empresa, o Master Coach vai te dar ferramentas para atuar como mentor dentro da empresa ou até na vida, e também ferramentas de coaching executivo. É um programa que também tem aí uma carga horária quase igual, 112 horas, para que você se torne um melhor mentor e também um coach executivo de alto nível. São os 2 programas que nós temos aqui no ISAI. São programas de média duração com mais de 100 horas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse sobre eles, tanto eu quanto o pessoal do comercial vão estar à disposição para isso aí, tá bom? Alguma outra colocação, gente? Obrigado, viu? Obrigado. Esquecemos do filho, vai lá.
Bom, nós lembramos a todos que a palestra fica disponível depois na página do YouTube do ISAI, que é o ISAI Brasil, o canal do YouTube do ISAI, e também no site do ISAI, no isaibrasil.com.br. Bom, agradecemos as pessoas que compartilharam o post com o curso, nós temos mais de 70 compartilhamentos, e o pessoal da nossa equipe comercial já fez o sorteio usando um sorteador eletrônico. Então, eu vou fazer a leitura aqui agora dos 5 nomes. Nós temos 4 livros ali e mais um aqui. Por gentileza, basta vir aqui para pegar conosco, então. Lembrando mais uma vez a todos que esses 2 cursos mencionados aqui pelo professor Marco Túlio têm uma oferta especial para todos vocês que participaram da palestra com um desconto de 10%. Vocês podem apenas citar o que estavam aqui inscritos. E lembramos também que todos os alimentos doados serão entregues serão doados para o projeto UANA. Muito obrigado a todos. Se mantenham conectados em nossas redes sociais e site para saber de mais eventos e palestras. Muito obrigado e uma boa noite. Até breve.